Maravilha. Bora falar sobre arrays, né? Arrays eu sei lá o que acontece quando o pessoal pensa em array. Array é um negócio que todo mundo fala, nossa, que difícil, que não sei o que, array é complicado. E aí eu falo assim, pô, mas você fez a lista de string, né? Fiz. E aí, gostou? Gostei. String legalzinho. E qual é a diferença, né? Eu não entendo a diferença de um array para uma string. Quem não Quem não conhece, tudo bem. Mas depois que você conhece o array, você vai perceber que, na verdade, a string é um array de char. Literalmente é um array de caracteres, né? Essa é a verdade. O que é um array? Nada mais é do que um conjunto de mesmos valores agrupados, né? Então, quando a gente declara uma variável, então vamos declarar uma variável, né? Vamos montar lá. Aí a gente faz assim, int, variável número, e aí quando a gente faz, por exemplo, isso daqui, vamos colocar assim primeiro, né? Variável número. Lá na memória do computador, a gente vai ter uma reserva de uma posição falando que essa posição se chama número e ela vai ter um espacinho de memória reservado para guardar um valor. E aqui ela coloca um determinado valor. Tanto é que ela diz que não pode ficar vazia, porque isso aqui é uma posição e tudo no computador é número, ele não pode ficar vazio. Se a gente coloca, por exemplo, aqui igual a 10, ele vem aqui dentro e fala, olha, aqui tem um 10, né? Nesse espacinho de memória, chamado número, você armazenou o valor 10. Então, quando você digita número, ele entende que esse número daqui faz referência a uma posição específica da memória, ele vai lá na posição específica da memória e verifica o que tem lá dentro. Olha, nessa posição tem o valor 10. E aí você consegue pegar esse valor 10. É isso que acontece. Quando a gente pensa num array, a gente tem uma notação diferente. A gente tem lá a notação de abre e fecha chaves. Mas antes de falar dele, vamos falar de uma string, né? Então vamos falar de uma string. Vou declarar aqui uma string nome. Quando eu faço essa declaração, ele vai lá na memória e aí ele vai escrever aqui nome. E aí ele vai colocar aqui, ó, para cada posição eu preciso ter um caractere, eu tenho que ter um caractere aqui. Só que o nome, por exemplo, ele pode ser, entre aspas, Maria. E aí o que acontece realmente? O que acontece é que ele vai vir dentro dessa estrutura daqui, ele vai pegar e contar, olha, 1, 2, 3, 4, 5. E ele vai pegar aqui e vai fazer assim, 1, 2, 3, 4, 5. Ele reservou 5 espacinhos. No primeiro, ele colocou um caractere, não é uma string, é um caractere M, colocou um caractere A, colocou um caractere R, colocou um caractere I e colocou o caractere A novamente aqui. Aí ficou Maria. Criou dentro desse espaço. Agora, quando eu vou lá e olho, né, eu falo assim, eu quero saber o que tem nome. Nome, ele vai e acha onde ele declarou o nome. Dentro da estrutura que foi declarado o nome, ele tem esse conjunto de valores. Na hora que ele lê, sai desse formato aqui. Vou lá. Quer ver como que é um vetor? Um vetor é assim. Você declara vetor, né, ou um array, por exemplo, notas. Tem as notas dos alunos. Nele, você precisa dizer exatamente essa primeira informação que a gente tem aqui. Qual é a quantidade que a gente precisa ter? A gente precisa ter uma determinada quantidade. Então, eu coloco igual, new, do inglês traduzindo para o português novo, é um operador esse cara, new. A gente já usa ele para criar os scanners da vida, né? Então, new. Se eu declarei aqui que ele é do tipo int, eu vou dizer que esse cara também é do tipo int. Tá aqui, ó, int, int. E aí agora eu vou dizer quantos números eu quero. Por exemplo, eu quero 10 números. Beleza. O
que ele vai fazer? Ele vai lá na memória, vai declarar esse notas, ele vai falar que notas é um array, lá um conjunto de valores, e vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que o array tem uma característica. Quando a gente declara uma variável, então a gente declarou uma variável, né? Quando a gente declara uma variável primitiva, declaramos número. Se eu não atribuir nenhum valor, ele dá erro. E aí, quando você tenta usar, ele vai falar que essa variável precisa ser inicializada. Então, o Java fala para você assim, olha, toda variável declarada, toda variável primitiva declarada, ela precisa ser inicializada, porque senão eu vou reclamar. Então, ele já faz isso daí. Nós estamos criando agora um array de inteiros. Ele vai dar um valor padrão para um inteiro. O inteiro é inicializado com 0. Melhor dizendo, os tipos numéricos são inicializados com 0. Então, pode ser inicializado o inteiro com 0, o double com 0.0. O boolean, o 0 para o boolean significa falso. Então, ele vai inicializar um boolean com falso. Então, a gente vai ter, se for um array booleano, tudo começa falso. Se for um array de inteiro, tudo começa com 0. Se for um array de double, tudo começa com 0.0. Então, aqui, na verdade, ele não está vazio. Quando ele fez isso aqui, ele colocou assim, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Ou seja, eu declarei aqui 10, eu tenho 10 posições de inteiros e esses inteiros estão com valor inicial 0. Só que como que eu sei qual que eu vou pegar? Bem, se a gente retornar aqui a ideia da string, então vamos retornar a ideia da string, né? Como que eu pego esse primeiro caractere aqui? Lembra da função char at, o caractere na posição, no índice? E qual que é essa primeira posição? No Java, tudo inicia-se em 0. Então, essa posição é a posição de índice 0. Essa posição daqui, posição de índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. Ou seja, isso daqui tem tamanho 5. Se eu contar aqui, é 1 índice, 2 índices, 3 índices, 4 índices, 5 índices. São 5 referências que eu tenho. Tamanho 5. Se eu usar a função length, e aí é uma função, logo quem abre e fecha parênteses, ele vai me retornar o valor 5. Porque é o tamanho da string. Se você contar aqui, é 1, 2, 3, 4, 5. Logo, 5. Bom, eu falei que uma string nada mais é do que um array de caracteres. Joia, é isso mesmo. Ou seja, se eu pegar esse cara daqui, ele deve também ter os índices dele, né? Ele deve ter o mesmo esquema, né? Deve ter o mesmo jeito. E é verdade, ele tem. Ele começa, a primeira posição é 0, a segunda posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E esse cara, então, tem um total de 10 elementos. Bom, eu pedi aqui para ter 10, então ele tinha que ter 10 realmente, né? Seria estranho se eu pedisse para ter 10, ou ter menos, ou ter mais. Então, corretíssimo, funcionou, tá certo. E olha só, essa variável, que a gente chama de array, ela tem algumas características. A primeira coisa é que eu só posso criar coisas de mesmo tipo. E acabo de responder para o Luiz. E acabei de responder para você sem querer, já foi bem no momento. Não podemos criar um array misto, ou seja, com tipos diferentes. O que a gente pode criar é um array com um tipo maior que consegue conter tipos menores. Só que o que acontece? Quando eu jogo dentro, ele será convertido para o tipo maior. Por exemplo, eu posso criar um array de doubles.
Eu posso jogar dentro dele doubles, float, long, int, short, byte, ou seja, qualquer tipo numérico. Posso. Posso jogar um char? Posso. O char é convertido para inteiro é convertido para double, então eu posso. Não dá, tranquilo. Isso eu posso fazer. Mas no resultado final, quando você for observar, tudo é double. Se você criou um array de inteiro, tudo é inteiro. Se você criou um array de, sei lá, de maçanetas, tudo são maçanetas. Se você criou um de, sei lá, de pipoca, tudo é pipoca. Ele é a mesma coisa. Então, eu tenho um conjunto de mesmas coisas. Isso daí é importante. Ele é um conjunto de mesmas coisas. A mesma coisa está declarada aqui. Ele é do tipo inteiro. Então, se eu declarar de tipo inteiro, ele tem que ter 10 inteiros aqui. É isso que acontece. Então, a gente tem essa primeira característica. A segunda característica importante é que, quando a gente falou de variável, se eu pegar e chamar a minha variável, eu consigo acessar o valor dela diretamente. A string, ela é um tipo, né? Ela é tão específica, né, para manipulação de caracteres, que ela tem alguns tratamentos, tanto é que ela tem um monte de funções, ela não é um tipo primitivo, ela é um tipo referência, ela é uma classe. Então, ela tem uma funcionalidade que, quando eu chamo ela, ela lê o array de char e me devolve o conjunto todo. A gente pode ter esse conjunto todo. Já os arrays convencionais, eles não são desse jeito. Eles precisam de uma segunda etapa. Além do nome, para que eu possa acessar um desses caracteres, eu preciso passar esses índices, essas posições. É necessário, então, que você entenda que a variável do tipo array, ela é uma variável indexada. Eu não consigo manipular ela diretamente. Então, se eu quiser, por exemplo, pegar e mostrar para você, olha, me mostra o valor que eu tenho aqui em notas, né? Então, eu vou fazer lá um system.out.println e eu quero imprimir notas. Ele não vai imprimir notas. O que eu consigo fazer para saber o que tem dentro de notas é usar a variável e uma referência. Então, se eu quiser usar a variável, eu posso, só que eu tenho que utilizar um esquema de referência. O esquema de referência é dado pelo abre e fecha colchetes. E aí eu vou ter que colocar dentro do colchetes um desses índices daqui. Coloco um deles. Se eu colocar um valor que seja inferior ao início ou maior que o fim, ele vai dar uma mensagem para a gente, que é uma mensagem do tipo index out of bounds, índice fora dos limites. Então, index out of bounds, né? Índice fora dos limites. Se eu colocar, por exemplo, notas e eu colocar um valor negativo, menos 7. Coloquei aqui, ó, menos 7. Beleza? Vou até colocar um espacinho para a gente ver ele, ó. Menos 7. Menos 7. Eu tenho índice negativo aqui? Não. O primeiro é 0. Já que eu não tenho índices negativos, isso aqui vai gerar um index out of bounds. E aí a gente está com um índice fora dos limites do meu array. Então, a exception, a exceção que é gerada é array, porque isso daqui é um array, index out of bounds. Aí você fala assim, nossa, isso aí é novo. Bem, se é novo, você não andou fazendo muitos testes com string, porque se você tentar acessar uma posição fora dos limites de uma string, ele tem string out of bounds, fora dos limites da string. Você está tentando acessar um valor fora dos limites da string. Ele reclama isso daí. Então, a gente tem string out of bounds, array out of bounds, e a gente consegue ver. Se eu pegar, por exemplo, agora eu não tenho 7, eu vou colocar aqui o 17. É melhor não, né? Ainda pode ter algum rancor no coração. 15, vou colocar 15, para não ter rancores em coração de ninguém. Ninguém ficar choramingando aí. Se eu pegar e colocar um valor 15, olha que legal. Existe 15? Não, não existe. Ele vai até 9. E uma característica importante: um array,
ele segue as características de um vetor, de uma string, né? Uma string é imutável. O tamanho, quantidade de elementos de um array é imutável. Eu não consigo falar assim, eu declarei um array de 10, agora eu quero colocar mais 7. Não, não quer. Você pode morrer querendo, não adianta, você não pode. Você pode querer o quanto você quiser, mas não funciona, não existe isso daí. Ele não modifica de tamanho depois de declarado. Depois de declarado, você não pode modificar o tamanho do vetor. Ele não é redutível e nem expansível. Você não consegue diminuir o tamanho dele e não consegue aumentar o tamanho dele. Uma vez declarado o tamanho do vetor, ele é contínuo até o final da sua existência. Não dá, ele é imutável. O tamanho é imutável. Eu não consigo mudar o tamanho. Isso é a terceira referência significativa do vetor. Primeira, que a gente falou, que ele preenche os valores, né? Então, ele não deixa vazio. Nós não temos como ter tipos primitivos sem valores. Ele, então, preenche os valores para a gente, com valores padrões. Números são imputados, valor zero. String também é um... string, não, vamos falar primeiro do char. O char também é um caractere zero. O caractere zero, se a gente for olhar lá na tabela ASCII, é o caractere nulo. Então, ele imputa o contra barra zero, caractere nulo, quando você declara um array de char. Quando você declara um array de boolean, ele coloca o zero também. Só que o zero em boolean é entendido como falso. Então, tudo fica falso. Se a gente criar um array de um tipo referência, por exemplo, de uma string, tudo fica com referências nulas, fica tudo null. Então, a gente tem que dar novos valores para isso daí. As strings ou qualquer outro tipo de referência fica com valores nulos. Tudo null, sem referência. Essa ideia é importante. Então, se eu quiser imprimir, por exemplo, a primeira posição do meu array, posição 0, como saída, nós teremos que ele vai imprimir o valor 0. Por quê? Porque aqui é o 0, ó. No array notas, no índice 0, ele imprime 0. E se eu quiser atribuir um valor novo? Notas, no índice que eu quero, por exemplo, 0, perdão, recebe 42. Mando imprimir esse cara. Vamos ver, vou mandar imprimir ele. A partir do momento que eu mando imprimir agora, ele vai mandar para a nossa saída o valor 42. Pronto, temos o valor 42. Ele foi armazenado nessa posição. Nessa posição, a partir do momento que eu fiz isso daqui, essa primeira posição não tem mais 0, tem 42. Então, o que nós temos de resultado é exatamente isso daqui, ó. Quando eu fiz aquela linha, ele ficou aqui o valor 42. Então, ele tem ali armazenado o valor 42. Nessa posição específica, o 42. Onde isso daí é interessante? Quando você precisa ler um conjunto de valores de mesmo tipo. Por exemplo, eu escrevi notas aqui propositalmente. Eu quero ler as notas de uma turma. A turma tem 40 alunos. Eu preciso criar 40 variáveis diferentes? Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, até nota 40? Não, não preciso. Eu posso criar apenas uma variável. Criei uma variável notas. Eu declaro o tamanho dela como 40, e aí eu posso armazenar 40 valores diferentes. Ou 40 valores iguais, né? Não tem, eu posso armazenar 40 valores, por exemplo, se eu declarar notas inteiras, 40 valores inteiros. Você consegue destruir o array. A partir do momento que o array não é mais utilizado, ele é removido da memória, sim, Luiz. Luiz perguntou se consegue eliminar da memória. Uma das formas de remover ele da memória é atribuir null para ele. Um array aceita nulidade.
Então, se eu quiser destruir esse cara, eu vou falar para ele isso aqui. O array receberá null. Eu tirei a instância da memória. E aí, ele já não tem mais essa estrutura ligada a ele. Ele não tem mais ela, ele perdeu. A referência dele é nenhuma, é nula. Aí eu só tenho notas, está lá vazio. Isso dá. Sim, com certeza dá. Essa é uma ideia bacana. Então eu posso fazer isso daqui e atribuir um null. Nas nossas brincadeiras, nos nossos exercícios, eu acho que em nenhuma vez a gente precisa fazer isso daí. Então, fica tranquilo que não faremos isso nos nossos exercícios. A gente usa essa ideia quando? Em orientação a objeto. No próximo semestre a gente vai fazer isso, com certeza. A gente vai atribuir null, mas a gente não vai atribuir para o array todo, a gente vai atribuir só para posições. No outro semestre, a gente pode fazer isso, que é de estrutura. De estrutura a gente pode brincar bastante, e uma das coisas é trabalhar com essas técnicas. E aí dá para fazer isso. Essa é a ideia inicial do array. Vamos colocar a mão na prática e ver o funcionamento. Vamos ver o que acontece quando eu pego e crio um array, né? Só para termos como referência e entender que nós utilizamos array desde o início. Desde o seu primeiro programa em Java, você utiliza orientação a objeto e você utiliza array. Sim, quando você faz o teu programa Java e você declara a função principal, ele recebe o quê? Um array de strings. Sim, ele recebe um array de strings. Então, desde o início, nós temos um array aqui na brincadeira. E nós podemos utilizar esse array de strings se quisermos. Tá aí essa brincadeira que a gente já fez, já mexeu, já utilizou em algumas vezes, acontece. Então, desde o início, nós trabalhamos com arrays. Tá aí, só para provar mais uma vez que a gente usa um monte de coisa, a gente tem um monte de coisa implicitamente ali no nosso meio, no nosso, né, convívio, e não percebemos. Agora a gente vai perceber o que é um array, né? Vamos criar o nosso array, né? Vamos fazer o nosso array. Vamos colocar lá, por exemplo, eu quero criar um array. Eu posso criar um array da seguinte forma: int, notação de array, então abre e fecha colchetes, idades. Por exemplo, as idades de um determinado grupo de pessoas. Eu quero anotar as idades das pessoas. Eu posso declarar um array dessa forma, idades, declarei um array. Ele só foi declarado. A partir do momento que ele declarou, posso utilizar? Não. Como assim? Não, você não pode utilizar. Você está declarando um tipo array, você precisa dizer quantos espacinhos do tipo inteiro você vai ter. Então, idades vai ter uma referência, vai ter quantas referências, né? Vai ter qual tamanho? Preciso, então, declarar. Então, fiz uma declaração. Agora, eu preciso dar o tamanho, eu preciso dimensionar ele. Então, aqui é uma declaração. E agora, eu vou dar o tamanho. Para falar, né, separadamente, ele funciona assim. Eu já declarei idades dizendo que ele é um array de inteiros. Agora, para dar o tamanho, eu vou falar idades igual a um novo. Se eu declarei ele como inteiro, aqui tem que ser inteiro. E eu digo entre as chaves qual que é a quantidade de inteiros que eu quero ter. Por exemplo, eu quero ter 7 idades. Eu tenho que pegar a idade de 7 pessoas. Pronto. Eu vou ter 7 idades aqui. Tenho que ter em mente que esse cara é uma forma de fazer. Eu posso fazer esse daqui também da seguinte maneira. Eu posso declarar e dar o tamanho.
Então, por exemplo, eu posso vir aqui int, vamos ver agora, só para sair de int, né? Vamos fazer com double. Double, alturas, eu quero armazenar alturas. Abre e fecha, igual, new. Se esse cara aqui eu declarei como double, depois do new vou colocar double. Abre e fecha, e eu quero ter, sei lá, 19 alturas. Tem 19 crianças que eu estou controlando a altura delas, o crescimento. 19. Então, aqui foi declarado e já foi dado a quantidade de tamanho, a quantidade, ou seja, o tamanho dele. Então, a quantidade de elementos ou o tamanho. Uma coisa que eu não sei se você percebeu é que eu coloquei o abre e fecha colchetes na frente do tipo. E aqui eu coloquei o abre e fecha colchetes na frente do nome da minha variável tipo array. Dá diferença? Dá. Eu vou criar novamente aqui embaixo somente para eu explicar a diferença que rola. Eu posso fazer assim ou assim. Os dois jeitos funcionam? Funcionam. Eu vou colocar aqui alturas 1 e alturas 2 só para não dar erro de compilação, porque você não pode redeclarar com o mesmo nome, né? Então, ó, se eu compilar isso daqui, compilou, funciona igualzinho, os dois funcionam. O que difere aqui? Aqui, no primeiro, eu estou declarando um array chamado alturas 1, ó, isso aqui é um array chamado alturas 1 de double. Arrays, alturas 1 de double. Esse daqui eu estou declarando um array de doubles chamado altura 2. O resultado final é exatamente o mesmo. O resultado final é exatamente o mesmo. Como resultado final é a mesma coisa, a gente não tem diferença nenhuma. Então, vou, só para ficar menorzinho para eu criar, que eu não sou lerdo, vou fazer aqui de 5 alturas, só para eu poder criar. Esse cara daqui vai gerar como saída um algo assim, né? Dois, três, quatro, 5. Ele vai gerar isso aqui como saída para mim, 0.0. E por incrível que pareça, o segundo vai gerar isso daqui. O resultado final é exatamente a mesma coisa. Tem diferença? Tem. Tem diferenças, né? Vamos imaginar que eu queira declarar uma outra variável. Por exemplo, uma taxa junto, um imposto qualquer, né? Que seja do tipo double. Se eu fizer aqui em cima, vírgula, taxa, eu vou compilar. Taxa é uma variável do tipo double. Por quê? Aqui eu declarei double, olha lá, só para a gente ver. Eu vou dar só uns enters aqui, depois eu apago ali para a gente visualizar melhor. A gente declarou uma variável, a gente declarou duas variáveis. Se você quiser, a gente pode ainda fazer assim, né? Isso aqui foi declarado primeiro, vírgula, isso aqui foi declarado depois, ó. São duas declarações, né? Então, beleza, sem problema nenhum. Eu posso fazer exatamente assim. Estou declarando duas variáveis do tipo double. Só que essa aqui é uma variável primitiva, simples, e essa daqui é uma variável diferente, é uma variável do tipo array de doubles, de valores double. É isso daí. Essa é a diferença. Eu posso declarar assim. E se eu declarar agora taxa aqui? Se eu declarar taxa aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter um segundo array, esse primeiro array é chamado alturas, isso aqui é um segundo array de double, só que ele não tem tamanho.
Então, essa é a diferença. Presta atenção aqui, ó. Você declarou um segundo array de double. Ou seja, ele criou aqui um segundo array e esse cara, ele está com uma referência nula por enquanto. Ele não tem isso daqui associado a ele, que é a quantidade de elementos que eu vou ter. Mas eu posso criar isso daqui. Eu posso chegar e falar taxa igual a new double, abre e fecha, tenho lá 12 taxas que eu vou cadastrar ali. Pronto. Essa é a diferença. Assim, eu posso criar múltiplas variáveis double. Assim, eu posso criar múltiplos arrays de double. É essa a única diferença que existe. Se não tem outra diferença, né? O que eu obteria aqui, né? Aqui eu obtenho um espacinho de memória, que vai ter uma taxa. E aí ele vai guardar um valorzinho aqui. E aqui ele ainda não tem valor. Se eu tentar usar esse cara, ele vai dar problema aí. Então eu teria que declarar um valor para ele. Eu vou colocar aqui taxa 1, só para não dar problema, e 2, só para a gente não ter problema, né? E aí nós temos isso daqui. Essa é a diferença que nós temos na declaração. Então eu posso declarar, posso declarar e depois dar o tamanho. Eu posso declarar como double, colocando um abre e fecha no nome da variável e já dimensionar ou não. Ah, e esse processo é a mesma coisa. Eu posso fazer int abre e fecha e, né, int variável abre e fecha. Tanto faz. Então, qualquer referência é válida. Tanto é que você pode ver isso aqui, né? Às vezes, o abre e fecha colchete está aqui, às vezes ele está aqui. Uma coisa que eu ouço que é errado, mas funciona, é as pessoas falarem assim: você pode colocar o abre e fecha colchetes depois da variável ou antes da variável. Aí as pessoas dão espaço aqui e coloca desse jeito, colado aqui. Não é que está antes da variável, é que o Java não tem esse problema do espaço. Ele entendeu que string, e você dá 50 espaços e depois coloca abre e fecha colchetes, é um array de strings. Ele entende isso. Não importa se isso aqui vai estar colado logo depois, né? Ele não tem esse problema. Então, não é atrás do nome da variável, é na frente do tipo ou na frente do nome. Então, não existe atrás da variável, é sempre na frente do tipo ou na frente do nome da variável. É sempre dessa forma, é na frente. Não tem nada de colocar antes do nome da variável e dizer que também é uma forma de notação. Isso não é, está errado, é mentira. É sempre na frente, ou do tipo, ou do nome do declarado array. Show! Temos aqui, então, declaração. Depois eu posso dar o tamanho, eu posso declarar e já dar o tamanho, eu posso declarar múltiplos arrays, eu posso fazer isso, dar o tamanho de um, não dar o tamanho de outro, de todos, de nenhum, gosto freguês. Agora vamos utilizar aqui, por exemplo, as nossas idades. Nós temos, então, 7 idades, né? Então vamos colocar aqui idades, e eu quero atribuir valores às minhas idades. Para atribuir um valor, eu coloco o nome da minha variável do tipo array e a referência à posição, 0, e aí eu vou colocar uma idade aqui, por exemplo, 19 anos. Idades, referência, posição 1, tem 23 anos. Idades, referência, posição, a gente tem 7, eu vou colocar aqui 7 para a gente ver o que acontece. Igual a 30 anos. Note, idade, ela tem tamanho 7. Ou seja, ela tem o índice 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ela não tem índice 7. Se eu colocar o índice 7, eu compilo, ele não dá erro.
Ele compilou, não deu erro, não quer dizer que irá funcionar. Quer dizer que ele não consegue resolver isso daí. Ele não entende. Por quê? Porque o array, ele vai ter uma estrutura de array, e aí dentro do array, eu coloco a minha referência de índices. A minha referência de índices é simples. É um número. Ele aceita qualquer valor inteiro. Ele só vai reclamar quando você rodar. Porque quando você rodar, ele vai entender quando ele instanciar, quando ele criar na memória, né, o meu array lá com as várias posições, ele vai entender quantas posições que tem. Que é exatamente quando ele fizer isso daqui. Então, quando ele fizer a declaração do new e o tamanho, né, melhor dizendo, nesse caso é esse cara daqui, new e o tamanho, ele vai ter realmente a referência do tamanho. E aí ele vai saber se isso daqui é um valor válido ou não. Mas só depois disso daí, em tempo de execução. Em tempo de codificação, de desenvolvimento, ele não consegue dizer. Então eu compilo, ele não dá erro. Eu tento executar agora e note, a gente não tem nenhuma linha de saída efetivamente falando. Eu só estou declarando variável e atribuindo valor a ela. Mas ele já deu um erro aqui para a gente. E olha ali o erro que ele deu. Ele deu uma exception na thread main, ou seja, no programa principal, chamado java-lang array index out of bounds. E isso é uma exception, uma exceção de acesso a fora dos limites do array. E aí ele falou que você tentou acessar o índice 7 e esse cara está fora do limite. Por quê? Porque o tamanho dele é 7. Se é tamanho 7, vai de 0 a 6. Tanto é que ele ainda fala para a gente, ó, isso aconteceu na linha 61. Linha 61, ele veio aqui e tentou acessar. Vamos tentar acessar a linha 77. O item 77, né? A idade que está no índice de 77. Compilei, ele compila. Rodei. Quando eu rodo, ele falou, ó, você tentou acessar o índice 77. Ele está fora dos limites, porque o tamanho é 7. Se é 7, vai de 0 a 6. Ah, eu vou tentar agora, então, um valor negativo. Beleza, menos 7. Compilou, compila, porque é um valor inteiro válido, e roda. E aí, olha, você está tentando acessar menos 7, mas está fora dos limites, porque o tamanho é 7. Então, ele vai de 0 a 6. Deu erro lá na linha 61. Ele vai blindar a sua tentativa de acesso. Tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, se você programa em linguagem C ou C++, é um problema, porque a linguagem C, ela permite algumas coisas muito loucas. Você pode declarar um array de tamanho 0, ou seja, não tem nenhum elemento. E você pode colocar um monte de elemento nele. Ele está redimensionando? Não. Ele está escrevendo na frente, né? Ele pegou a posição de memória e saiu escrevendo o que estava na frente. Qual que é o problema? Você já viu aquelas telas azuis acontecendo no seu computador? Quando você está fazendo alguma coisa e dá um ban, aí fica uma tela azul, a famosa tela azul da morte. Então, é um dos problemas que nós temos. Ou ele começa a dar travamentos estranhos. Sim, isso daí normalmente acontece por problema de gerenciamento. Um dos fatores que levam a isso é um problema de gerenciamento de memória. Quando você não tem um programa que gerencia muito bem suas variáveis alocadas em memória e toma conta do espaço delas, pode acontecer isso daí. A linguagem C, ela não é uma linguagem de alto nível. Ela é uma linguagem que ela pode ser de alto e ela pode ser de baixo nível. Eu posso manipular diretamente os registros do meu computador. Literalmente, eu posso manipular os bits do meu computador. Posso dizer o que eu estou gravando em cada posição. Ela pode escrever no mais baixo nível. Ela pode. E aí, qual que é o problema disso? Por média, se você tem uma que é de baixo nível
de alto nível, soma as duas, divide por 2, você tem uma linguagem de médio nível. Alguns autores falam que a linguagem C é uma linguagem de médio nível, porque ela é ela tem a capacidade de trabalhar em alto nível e em baixo nível. E aí o que acontece quando você tem acesso ao baixo nível? Quando você tem acesso ao baixo nível, você vai escrever nos registradores lá da placa-mãe, da memória, você vai escrever tudo lá bonitinho, do disco, você tem acesso àquilo dali, é um problema. Porque você pode gravar aonde você não deveria gravar. Então, uma possibilidade, por exemplo, eu lembro que eu adorava fazer, eu sou da época de disquete, né? Então, eu comecei a programar, eu usava disquete. Eu rodei um programa num disquete que ele pegava a posição 0 do disquete e ele gravava 0. Aí a posição 1, ele gravava 0. Posição 2, ele gravava 0. E ele ia infinitamente gravando 0 em todas as posições do disquete. O que acontecia com isso? Ele apagava a tabela de alocação do disquete, logo, aquele disquete ele tinha que ser formatado, se você conseguisse formatar, ou jogar ele no lixo, porque você tinha acabado de perder o disco. Era legal, dava para fazer isso. Então, linguagem C dá para fazer esse tipo de coisa. A linguagem Java, ela roda em cima da Java Virtual Machine. Então, ela não é dita linguagem de alto nível, ela é dita de altíssimo nível, não porque, ela é foda, ela é Plus Advanced, ela é linda, maravilhosa, não é por causa disso. É porque ela tem uma camada a mais de proteção. Porque você não escreve diretamente no sistema operacional, você lida com uma camada superior, que é a máquina virtual do Java, e além disso, ela te protege de um monte de coisa. Ela gerencia a memória muito bem. Ela tem uma ferramenta que eu já comentei com vocês, que é o Garbage Collector, né, o coletor de lixo. Ele sai varrendo a memória, tirando as variáveis que são inutilizadas, que não são mais utilizadas, limpando, gerenciando. O Java reclama muito quando você declara uma variável e não dá um valor inicial e tenta utilizar a variável. Isso é gerência de memória. Se você fizer isso na linguagem C, declarei uma variável, não dei valor, tentei utilizar, ele pega a lista de memória, ou seja, o que tiver ali na frente, ele vai assumir que é o valor da variável. O que tem ali? Não sei. Literalmente eu não sei, porque não fui eu que escrevi, eu declarei uma variável na memória. Se vocês bem lembram, a memória ela tem um negócio muito interessante. O nome dela é RAM, não de sapo, é RAM, é Random Access Memory, memória de acesso aleatório. Então você não sabe aonde ele grava a informação. Ele grava de forma aleatória. Onde tem um espaço vazio, ele vai lá e grava. Tem um espaço vazio aqui. Beleza, grava. Fui lá e gravei. Simples desse jeito. Ele vai lá e grava. Então, como ele tem acesso aleatório, ele pode gravar em qualquer lugar. Nós temos um problema de fragmentação de memória. Já que nós temos um problema de fragmentação de memória, alguém tem que gerenciar isso aí. Se a linguagem não gerencia isso e o Java gerencia muito bem isso daí, nós temos um problema grave. Por quê? Porque se você vai gravando aleatoriamente, você tem alguma coisa que não é mais utilizada, você declarou uma variável, ele colocou aqui, aí na frente ele tem um lixo de memória, porque ele não dá valor padrão, linguagem C também não dá valor padrão. Linguagem Java também não dá valor padrão, só quando declarado dentro de uma estrutura de array. Aí ele dá valores padrões, mas se for uma variável primitiva, não tem valor padrão. Se você tentar acessar na linguagem C, você acessa, ele lê exatamente o que está na frente. Se você tentar fazer isso aí na linguagem Java, ele não permite. Por quê? Porque você, desenvolvedor, não diz qual que é o valor padrão inicial. Qual que é o primeiro valor atribuído, qual é o valor que aquela variável vai começar. Então, uma bela de uma gerência de memória. Então, é dito uma linguagem de altíssimo nível por conta disso, por conta das gestões que a gente trabalha, né? E aí é uma camada de abstração. Mas linguagem é linguagem, a que vier a gente programa. Então, essa é a ideia. A gente entende a lógica e vamos bola para frente. Isso daqui, então, acessar uma posição negativa de um array em Java, ou que exceda o tamanho dele, né? Que seja do tamanho dele ou maior, não dá, né? Então, eu não consigo acessar fora dos limites. Numa linguagem C, você pode. Só que aí você corre o risco de estar sobrescrevendo uma variável que está logo na frente. E aí pode dar alguns problemas na utilização, então tem que tomar cuidado. A partir de algumas versões do Windows, o Windows implementou uma técnica chamada Shadow, que é o sombreamento.
ele tem uma gestão melhor sobre a memória que o sistema operacional utiliza, né? Tanto memória na RAM como escrita em disco. Ele protege a área onde está o sistema operacional e protege a área onde ele carrega as coisas do sistema operacional em memória. Então, no disco e na memória, ele protege. Então, ele faz um sombreamento. Ou seja, a memória que fica disponível para você utilizar, ela não é baseada, né? Ela não está misturada, né, com a memória do sistema que foi reservada para o sistema. Ele separa fisicamente. Aqui eu gravo coisas do sistema operacional, daqui para cá eu posso gravar coisas do usuário. Isso daí minimiza muito os problemas de sobrescrita, né, de escrever em cima de uma posição de memória. Como eu disse, linguagem C você pode fazer milagres, e eu posso escrever em uma posição específica da memória. Se eu escrever numa posição específica da memória, eu posso acessar uma posição específica de memória que tem uma informação gravada pelo sistema operacional. E aí eu sobrescrevo essa informação e vou lá, tela azul acontecendo. E aí você faz o teu sistema ter comportamentos anômalos, né? Hacks, né? Você escrever, mudar o valor de alguma coisa, seria isso, você mudar o valor que ele tem lá. Ou pior, você passar uma informação que ele não consiga ler e ele trava por conta disso. Ou que exceda valores variáveis, ele trava. Então, tudo isso aí pode acontecer sim. Então, para não acontecer, sistemas operacionais mais novos criaram a técnica do sombreamento. Então, ele cria um espaço de memória reservado só para o sistema operacional, para que aquele espaço de memória não seja utilizado pelo usuário para gravar suas coisas. É só o sistema que grava ali. O usuário grava em outra região da memória. Então, é uma técnica bem bacana que faz com que a gente tenha a possibilidade de minimizar problemas de danos ao sistema operacional vamos colocar, né, por erro do usuário, não de forma intencional ou de forma intencional, né, mas por erro dele, escrever onde não deveria. Então, tem essas características. Essa brincadeira aqui tem uma forma bem legal. Então, olha só. Vou colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar em ordem, porque eu tenho toque, beleza? Só por conta disso. Estou escrevendo mais aqui a idade 2, a idade do índice 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu escrevi uma a mais, tem 8. Então, só para ficar bonitinho aqui, ó. Então, se tem tamanho 7, vai de 0 a 6. Vou colocar valores aqui, por exemplo, aqui tem 31, aqui tem 12, aqui tem 14, aqui tem 21. Escrevi alguns valores em memória. Se você declarar uma variável double, mais, né, por exemplo, double z igual a 0.0, e você quer incrementar esse cara, você pode fazer um incremento de z mais igual a 0.1. Pode fazer dessa forma, sim. Então, eu quero incrementar de 0.1 em 0.1, de décimos em décimos, né? Posso fazer dessa forma. Porque o mais só acrescenta 1. Exatamente. Se for mais, é de 1 em 1. Essa é a verdade. É isso que acontece. Ele é mais 1. Se você olhar isso daqui, olha só que interessante. 0 até 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, a gente estudou um negócio muito útil, né? Que é laços. Bem, se isso daqui é uma sequência numérica, eu posso usar um laço para fazer. Então, eu poderia, na verdade, estar fazendo algo dentro de um laço. Eu poderia fazer um for de alguma forma e vou montar aqui meu for idades
Na minha referência, vou atribuir um valor qualquer. Por exemplo, um valor aleatório aqui. Int math.random idades, sei lá, até 40 anos. Eu vou colocar, são 30 mais 10. Vai começar com 10 aí. Posso fazer algo desse tipo. Só que o que acontece? Está faltando ainda aqui informação, porque eu preciso dizer qual que é o índice que eu estou acessando para colocar. Se eu estou montando, por exemplo, um laço, int i começando em 0 e menor, né? Cadê o menor? Menor que, posso colocar aqui menor igual a 6 e mais. E se eu pegar esse cara daqui, que ele vai de 0 até 6, e eu colocar ele aqui, pronto. Aqui, obviamente, eu estou gerando aleatório, né? Mas eu poderia estar fazendo um scanner.nextInt, mandando uma mensagem, ó, entre com a idade do aluno. Aí ele vai lendo. Ele vai ler quantas vezes? 7 vezes. Eu consigo fazer isso. Consigo entrar com todas as informações de forma repetitiva. Consigo. E aí vou armazenando. E eu acumulo isso daí. Então é uma ideia. Quando a gente lidou com laços, a gente fazia tudo num ciclo. Agora eu posso fazer, acumular com um vetor e depois ler desse vetor e trabalhar em cima disso. Então tem essas vantagens também. Melhorando isso daqui, eu posso fazer assim, né? Mas eu posso também escrever a mesma coisa assim, né? Aqui tem igual a 6. Se a gente está lidando com inteiros, se vai até 6, o próximo seria 7. Se eu fizer menor que 7, o anterior é 6. Então, também poderia fazer sem o igual e colocar 7. Poderia. Mas, se ele vai de 0 a menor que 7, ele vai de 0 a 6, mesma coisa. Por que que essa forma é interessante? Bem, porque a gente declarou um array de tamanho 7. Tem alguma coisa a ver? Tem. Porque o array, ele tem uma propriedade. E aí é um negócio que confunde muita gente. Se a gente falar de string, a string tem um método que devolve o tamanho dela. O array tem uma propriedade, né? Tem uma variável que devolve o tamanho dele. Método, ele tem abre e fecha parênteses. Propriedade não tem. Então, eu poderia escrever isso daqui da seguinte forma. Uma terceira forma de escrever, né? Eu poderia escrever isso daqui assim. Idades, ponto, seu comprimento. É uma propriedade, é uma variável de idades, que tem o tamanho dela. Logo, eu posso fazer isso daqui e ele me devolve a informação da idade. A informação do tamanho da variável idades, né? Do array de idades. Ele devolve para mim o tamanho do array de idades. Belezinha, ele devolve lá. Dessa forma, ele vai devolver isso daqui, né? O length de idades me devolve o valor 7. Ou seja, se eu fizer isso daqui, é a mesma coisa que eu escrever isso daqui. Qual que é a diferença? A diferença é que eu poderia estar lendo uma variável que daria o tamanho do array, eu colocaria uma variável aqui, e a partir desse momento meu array pode ter qualquer tamanho. Eu não tenho especificado o tamanho. E aí eu posso usar agora isso daqui para obter o tamanho. Como eu não sei o tamanho que o usuário vai digitar, eu não poderia especificar um valor numérico fixo. Eu especifico, então, uma variável que contém o tamanho. Mas lembre-se, array é de tamanho imutável. Não vem que não tem. Não dá para pegar e falar assim, eu quero declarar um array de tamanho 50 agora. Vou ter 50 idades. Isso não funciona. Se você pegar e compilar isso daqui, ele vai te dar um probleminha lindo e vai falar, olha, a variável que você está tentando manipular, o que é o tamanho, ela é final. Lembre-se que final, o final,
ele quer dizer que ele já está na versão final. Uma variável final, que já está em sua versão final, é uma variável que não terá modificações. É algo que não modifica, é algo que é constante. Ou seja, length não é uma variável, é uma constante. Não pode ser modificada. Não dá para modificar. Isso daqui não é possível fazer. Ela já está na sua versão final e ela não tem possibilidade de modificação. Mais uma vez, o tamanho do array, depois de dimensionado, é imutável. Não dá para mudar o tamanho. Então, isso daqui é importante, ele é imutável. Então, isso daqui não dá certo. Só antes que o Zé pergunte, né, Zé? Eu saberia que você ia perguntar um negócio desse. Pô, então atribui ali para mudar o tamanho, né? Não dá, não vamos fazer gambiarra. Não tem como. Ele protege a variável length, dizendo que ele já está na versão final com o tamanho. Então, ele não permite mais que eu faça isso daí, não permite mais que eu faça isso daí. Essa é uma característica que nós temos dos arrays. Array não permite isso daí. É característica do array, então, eu posso fazer isso daqui. E se eu quisesse ver os valores que estavam sendo impressos, né? Já que eu estou gerando, eu posso fazer isso daqui. Antes de gerar, eu vou comentar isso daqui e vou fazer na linha de baixo system out print ln e eu vou mandar imprimir unidades no índice i. Eu vou colocar um espaço aqui só para separar as coisas. Eu quero ver se ele tem esses valores lá dentro. Só que eu não vou fazer ln, fazer print, para ficar numa linha só, para ficar menor, né? Para ver se ele tem esses valores. Vou compilar, vou rodar, e olha ali que legal, ó. 19, 23, 30, 31, 12, 14 e 21. Então, eu consigo armazenar um conjunto de valores inteiros, um conjunto de valores de mesmo tipo, né, que é importante, um array, ele armazena um conjunto de valores de mesmo tipo. Então, Perdão. Eu vou armazenar coisas iguais, né, de mesma tipagem. E aí eu posso armazenar e depois acessar, manipular, mudar. E assim, o que nós temos na string é que a string ela é imutável, ela recria novas strings. O array, o que é imutável do array é o tamanho, mas os seus valores eles podem ser acessados e modificados. O array é uma variável indexada, então você tem apenas um nome e um índice, e aí você pode criar do tamanho que você quiser. Qual é o tamanho máximo de um array? É uma boa pergunta. Qual que é? A gente Molhado o define? bico. Qual que é o tamanho, João? É o que a gente vai definir? Qual é o maior tamanho que eu posso definir? Se o índice é inteiro, é do tamanho de um inteiro. Então, quantos elementos eu posso ter no array? 2 bilhões, 142 milhões, e lá vai cacetada. 2 bilhões de elementos. Ah, então quer dizer que eu posso ter 2 bilhões de elementos? Posso ter 2 bilhões de elementos. Sim, eu posso. Ou seja, se você percebeu, a gente pode fazer na mão o array. Então, eu poderia escrever meu programa, declarar e poder ir acessando cada coisa na mão. Mas é óbvio que se a gente tem uma estrutura indexada por número, a gente vai utilizar uma forma mais inteligente, né? Então, a gente vai utilizar uma estrutura de repetição. Pode ser qualquer laço, né? Eu estou utilizando o for porque o for ele é muito atrativo a fazer coisas que eu sei quantas são as repetições, quantas são as iterações. Então, um laço for é bacana para lidar com arrays. Ele é muito útil para isso. É característica dele. Funciona muito bem, dá para usar ele. Posso usar um while? Pode usar o while, não tem problema nenhum. Posso usar um do while? Pode usar um do while, sem problema nenhum. É que é atrativo, não quer dizer que é obrigatório, não quer dizer que todas as vezes a gente utiliza. É aquele esquema. Existem algumas estruturas que são atrativas a alguns tipos específicos de ações. Por exemplo,
Validação de entrada. O do while é muito atrativo. Eu posso fazer com while? Pode. Posso fazer com for? Pode. Não tem problema nenhum. Você pode fazer. Mas você tem que entender que é atrativo, né? Ele atrai algumas estruturas, porque é mais simples. Por exemplo, menu. Normalmente, menu a gente usa o switch. Mas se eu tenho poucas opções, if. Se eu tenho muitas, switch é mais atrativo. É atrativo por conta disso, né? Se eu tenho uma decisão simples, posso fazer com if. Se eu tenho uma escolha, switch, se eu tenho repetição, alguns laços são melhores para algumas situações do que outros, né? Melhores não, são mais atrativos. Não quer dizer que é melhor ou pior, cada um usa aquilo que quiser, mas são mais atrativos. Se você não gostar de for, quiser fazer com while, beleza, pode fazer com laço while sem problema nenhum. Funcionará da mesma forma. A única coisa que acontece você vai ter que declarar a variável de iteração fora do laço. E aí essa variável ela vai ficar existindo, vai persistir durante todo o programa, né? A existência dela. Quando você utiliza dentro de um laço for, a declaração dela deixa de existir quando fecha a chave. Então você pode redeclarar a mesma variável, características, né? No outro você vai ter que reinicializar, mas são apenas características de utilização. Vamos ver o que acontece agora se eu tirar esse comentário e compilar o meu programa. Compilei o programa, rodei, e ele gerou 12, 21, 11, 25, 24, 16, 36. Vou compilar e executar de novo. 31, 19, 30, 14, 25, 18, 26. Executar mais uma vez. 20, 23, 26, 20, 19, 11 e 27. Só faltava sair mais um 36 no final. Aí eu ia achar que tinha zoeira aí no bagulho, né? Mas ele está gerando aleatório mesmo. Essa brincadeira daí é importante. Eu posso gerar números aleatórios e armazenar. Posso gerar qualquer coisa. Posso gerar strings, posso gerar scanners, posso gerar batatas, posso gerar carros, pessoas. Posso armazenar coisas iguais. Qualquer coisa igual eu posso armazenar. Então, é legal a ideia. Tá falhando a voz, desculpa. É legal a ideia da estrutura de array, que eu posso utilizá-la para fazer armazenamento de múltiplas variáveis de mesmo tipo. Então, quando eu falo para você, olha, armazene 5 variáveis do tipo double contendo os pesos de 5 pessoas. Cara, não precisa declarar 5 variáveis. Você pode declarar uma variável indexada, um array de doubles com tamanho 5. Resolve. Isso daí é importante, é interessante. Uma característica que eu disse que é importante e vamos entender por exemplo, eu não sei a quantidade de pessoas que o usuário vai querer, mas eu quero limitar. Eu posso ter no máximo 100 pessoas. Então, eu posso criar um array já de tamanho 100? Pode. E se o cara quiser usar 5, vai ficar 95 ocioso. Vai ficar 95 ocioso. Isso daí é um problema. E essa ociosidade aí é complicada. Sabe por que é complicada? Porque essa ociosidade, você está alocando memória e não está utilizando. Quando 95 é ruim, mas não é tão ruim. O problema é quando você declara algo extremamente grande e aí ele aloca isso aí em memória. Porque lembra que ele pega e coloca isso aí em memória e dá valor inicial, então ele coloca valor, então sim, está ocupando espaço. Então você tem que lembrar que agora você não está declarando uma variável inteira que tem 4 bytes. Você declarou uma variável que é 4 vezes 7. Idades é 4 vezes 7 bytes. Se eu declarar idades agora com 100, 100 vezes 4. Se eu declarar com 1000, 1000 vezes 4. Se eu declarar com 2 bilhões, é 2 bilhões vezes 4. Então você tem 8 bilhões de bytes alocado numa variável. Qual que é o problema? Você tem que ter 8 bilhões de bytes sequenciais, livres em memória, para você poder armazenar. Senão ele não armazena. É um problema.
Você tem 8 bilhões de bytes livres, sequenciais. Se não tiver, você não vai conseguir executar. Então, teu programa começa a ter problemas de alocação de memória a partir daí, quando você quer alocar coisas extremamente grandes. Vou colocar aqui um comentário, só para a gente ver que dá para fazer realmente coisas muito grandes, né? Eu vou comentar isso aqui com barra asterisco, asterisco, barra, coloquei isso aqui em comentário. Vou pegar esse cara daqui e vou copiar aqui para baixo. Vou deixar ele comentado, então, por enquanto. Vou colocar aqui pertinho do laço, só para a gente ver, ó. Vou declarar um array agora que tenha, sei lá, 2.000, 20.000, 200.000, 2 milhões de elementos. E vou mandar gerar aleatório aqui 2 milhões de elementos e mandar imprimir. Compilo, executo. Opa, aqui não, é esse aqui. Executo. Ele está gerando. Olha lá. Ele está gerando 2 milhões de elementos. Na minha tela está mais psicodélico, viu? Posso garantir. A taxa de atualização, pelo menos eu vendo aqui no compartilhamento, não está tão psicodélico. Olhando no computador real, é bacana ver isso aqui. Cuidado se você tem problema para enjoar. Não olha não, porque dá ruim. E ele ainda está gerando os 2 bilhões. Ele não parou de gerar. Ele gera extremamente rápido. O problema é que eu estou mandando verbosar em tela, né? Eu estou mandando imprimir isso aqui em tela. Ao tempo que demorou para imprimir 2 bilhões de... 2 milhões, né? 2 milhões de elementos. Agora você coloca 2 bi, você multiplica por 1000 o tempo que ele vai gerar. Ele vai demorar. E ainda pode ser que consuma muito recurso de memória. Então, sim, ele tem esse problema daí. É zoado. Muito zoado. Mas a gente pode fazer isso aqui. Aonde que você teria algo que poderia ter 2 bilhões? Imagina você declarar 2 milhões de variáveis e você ler valores inteiros em 2 milhões de variáveis. Isso aí gerar aleatório, 2 milhões na mão. São 2 milhões de linhas, né? Que você, no mínimo, 2 milhões de linhas que você teria que ter aí para você declarar e atribuir o valor. E você teria mais 2 bilhões de linhas para poder imprimir isso daí. Teu programa ficaria absurdamente grande. 2 bilhões. Ou 2. O nosso código é o mesmo. Só muda o valor da variável. Então, agora, quantidade não é o nosso limitador mais. A gente pode ler a quantidade que for. Obviamente, vou testar. Você não vai testar com 100 elementos e ficar digitando 100 elementos. Você vai colocar 5, testar 10 no máximo, e depois você muda para a quantidade que a atividade realmente pede, né? Porque você não precisa ficar com esse tempo todo aqui executando. Não dá, não precisa, né? É bobeira. A gente pode testar com tamanhos menores, depois a gente fazer aí a mudança da quantidade de elementos, aí você tocha lá, agora, sei lá, coloquei 200 mil, 2 bilhões, 20 bilhões, e ele vai ficar infinitamente gerando aqui. Essa é uma sacada maravilhosa. A gente pode gerar esse negócio e ele fica infinitamente alocando isso daqui. E ele funciona. E aí o trabalho de alocação passou para a máquina, né? A máquina está trabalhando aqui, só para não ficar muito grande, né? Vamos diminuir, vou colocar aqui 10 elementos, só para ficar pequenininho, para ter aí 10 idades. E aí a gente pode trabalhar dessa forma. Viram que legal que é a estrutura baseada em array? Na próxima, vamos fazer exercício. Então, vamos fazer um intervalinho, dar uma respirada, fazer uma adoração à lua, procurar a lua, ver se está chovendo, ver se está nublado o tempo nessa noite maravilhosa de quinta-feira, após o jogo do Brasil. Pelo menos o Brasil ganhou, né? Eu não gostei, porque eu queria que perdesse logo de uma vez, para a gente já não ter problema de reposição. Mas eu sei que todo o resto do Brasil gostaria de ver o Brasil ganhando até a final. Beleza, crianças.